Antes de começarmos, uma pergunta. E se tudo aquilo que aprendemos sobre a história da humanidade estiver incompleto? E se existirem forças, ideais ou organizações que atravessam séculos, adaptando-se aos novos tempos, mudando de nome, de símbolos e de estratégias, mas nunca deixando realmente de existir? Imagine por um instante que a história oficial seja apenas a superfície e que por trás dos grandes acontecimentos políticos, econômicos e espirituais da humanidade exista uma disputa silenciosa pelo controle das ideias, das crenças e do futuro da civilização. Durante muito tempo, ouvimos dizer que os Illuminati desapareceram, que sua ordem foi dissolvida e que tudo que restou foram teorias e lendas. Mas e se essa narrativa fizer parte do próprio mecanismo de ocultação dos mesmos? E se essa organização apenas tiver mudado de forma, integrando-se discretamente às estruturas mais elevadas do poder iniciático moderno atual? E ao longo dessa aula vamos explorar tradições esotéricas, correntes filosóficas e interpretações históricas que apontam para uma estrutura hierárquica quase desconhecida do grande público, uma cadeia que alguns autores associam ao simbolismo cabalístico e à figura do ser iluminado. Mas essa não é apenas uma investigação sobre sociedades secretas. Existe um contexto ainda muito maior do que esse. E segundo algumas tradições astrológicas, a humanidade está atravessando um dos períodos mais importantes dos últimos 26 mil anos, a chamada transição planetária entre a Era de Peixes e a Era de Aquário. E seria coincidência que justamente agora estejamos vivenciando uma explosão tecnológica sem precedentes? Inteligência artificial, redes sociais, comunicação instantânea, vigilância digital, automação e uma profunda transformação dos valores tradicionais. Ou será que esses fenômenos fazem parte de uma mudança cíclica prevista há milênios? A Era de Aquário é frequentemente associada à liberdade, à quebra de paradigmas, à busca pelo conhecimento e à oposição ao autoritarismo. Ao mesmo tempo, ela também traz seus desafios. O risco de uma sociedade excessivamente tecnológica, fria e automatizada, na qual o ser humano pode se perder na sua individualidade em nome da eficiência e do controle. E nessa aula vamos conectar esses temas e analisar uma pergunta que poucos têm coragem de fazer: quem realmente controla o nosso presente e está moldando o nosso futuro? Estamos testemunhando apenas uma evolução natural da humanidade ou participando de uma grande transformação conduzida por forças políticas, econômicas, espirituais, demoníacas, satanistas e cheias de simbolismo que atuam nos bastidores da história da humanidade? E há um detalhe muito importante. O objetivo desse conteúdo não é pedir que você acredite em uma narrativa específica, mas convidá-la a investigar, questionar e desenvolver o seu próprio raciocínio crítico. Afinal, toda grande descoberta começa quando alguém decide olhar além do óbvio. Então, eu quero propor um desafio. Assista essa aula até o final, pois algumas das conexões que veremos nos próximos minutos podem mudar a forma como você interpreta a história, a espiritualidade, a tecnologia e até mesmo os acontecimentos do mundo atual e futuro. E se esse tipo de conteúdo desperta sua curiosidade, você gosta de explorar temas que raramente são debatidos de maneira profunda como tratarei aqui, aproveite agora para deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e compartilhar essa aula com outras pessoas interessadas nesse mesmo tipo de conhecimento, simbolismo e mistérios da humanidade. Porque talvez a maior pergunta não seja se essas forças existem, mas se já estamos vivendo exatamente o futuro que elas imaginaram para nós. E antes de começarmos, quero me apresentar rapidamente para aqueles que estão chegando agora no canal. Eu sou o professor Tiago Teixeira, sou professor, terapeuta, psicanalista e pesquisador independente, dedicado ao estudo das grandes tradições filosóficas, espirituais, psicologia profunda, simbolismos, história das civilizações e das sociedades iniciáticas. E há muitos anos venho investigando temas que unem ciência, filosofia, metafísica, religiões comparadas, ocultismo, esoterismo, cabala, mitologia e os aspectos psicológicos e espirituais que moldam
o comportamento humano e a própria história da humanidade. O objetivo desse canal é proporcionar uma análise séria, reflexiva e fundamentada sobre assuntos que despertam curiosidade e muitas das vezes são deixados de lado pela abordagem convencional. Aqui, mais do que oferecer respostas prontas, buscamos desenvolver o pensamento crítico, estimular a investigação e abrir espaço para novas perspectivas sobre o mundo em que vivemos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e acompanhe as nossas próximas aulas e pesquisas. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Bom, então, sem mais delongas, deixa eu passar para você como que nasceu o conteúdo dessa aula. Ele parte de estudos recentes que tenho feito. Deixa eu apresentar para você a autora aqui. E dentro desses estudos, eu achei que seria interessante compartilhar algumas dessas informações com você, para que você possa estar atento aos movimentos globais, mundiais, e todos os planejamentos que essa elite tem para nós, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar com você. Só um minutinho. Isso, essa tela acredito que fica bom para você. Então, nasceu aqui desse conteúdo, né, dessa autora, Cristina Martins Gimenez. O livro dela é de 2020. Ao estar estudando o conteúdo dela, nossa, foi juntando tantas peças ali, foram tantas coisas se encaixando, que eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo aqui e passar isso para o pessoal que tiver interesse em saber, né, dessas coisas. Porque para muitos isso aqui cai dentro do conteúdo de teorias da conspiração, etc., né, e muita gente não vai ter paciência de assistir uma aula como essa, que pode se estender em torno de 1 hora, mas tudo bem. Aqueles que ficarem serão privilegiados com as informações que trataremos aqui. Então, esse primeiro nome aqui que eu não citarei, e nem esse segundo, eu teria que tratar deles com algumas nomenclaturas para disfarçar. Então, esse primeiro nome aqui, nós chamaremos de Irmandade ou de Irmãos, e esse segundo nome aqui, nós chamaremos de Clube. Vamos ter que maquiar isso aqui para o algoritmo, o programa, o sistema não... tá complicado trabalhar, viu? Mas vamos lá, Irmandade ou os Irmãos e o Clube, perfeito? Então, ó, quando o homem deixa de crer em Deus, ele passa a crer em qualquer coisa, pois é, até no faz o L, né? Então, existem provas irrefutáveis de que desde a Idade Moderna, a Irmandade influenciou os sucessivos episódios da história mundial. Essa Irmandade favoreceu a expansão do Império Britânico, né? E esse clube aqui, que eu já te disse ali, foi fundado justamente por irmãos. Então, existe esse clube que foi fundado por esses irmãos que dominam, né, ou controlam a humanidade desde o início, né, desde a Idade Moderna até muito antes. Porque essa Irmandade aqui, embora tenha uma mais recente, mas essa Irmandade existe desde lá de Salomão, Davi, desde aquela galera lá de milênios atrás, né? Então, veja bem, o príncipe, não vou citar o nome, que já era aqui, ó, um irmão de alto grau, juntamente com esse outro rapazinho aqui, que eu não vou citar o nome, foram, né, os idealizadores desse clube. Sem dúvida, quem os orientou com sua liderança, né? Portanto, observamos que são irmãos que norteiam o rumo do clube. São irmãos que norteiam o rumo do clube e foram criados por essa galera aqui, ó. Perfeito. Nesse contexto, vale a pena reconhecer a influência desse homem, dessa pessoa, desse ser, sobre o clube. Esse ser relembra em sua biografia outras organizações que fundou, como a de Três Lados, né? De Três Lados, que junta Europa, Estados Unidos e Japão. Como membro da inteligência, ele falando com a palavra dele em uma biografia dele, né? Como membro da inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, olha só, membro da inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, teve lá. Aprendi que minha eficácia dependia da minha habilidade de implementar uma rede de pessoas, ou seja, de trazer para ele uma rede de pessoas com informações e influências confiáveis. Alguns podem pensar que essa técnica é cínica, e quem disse que eles se importam com o cinismo, desde que eles alcancem os objetivos deles, né? Essa técnica é cínica e manipuladora. Eu discordo. Esse enfoque me permitiu conhecer pessoas, veja bem, que me foram úteis a alcançar os meus objetivos. Ou seja, não importa, o importante é que você foi útil, você foi um objeto. Mesmo que eu tenha que ser cínico, manipulador, não importa.
desde que eu consiga fazer com que você me ajude a alcançar os meus objetivos. Esse rapaz aqui disse. Então, ele mesmo esclarece que o clube e as suas outras associações constituem os instrumentos que possibilitam o cumprimento da estratégia proposta. Mais à frente nós saberemos que estratégia é essa, né? E, segundo está em uma entrevista em 1991, ele disse, ó, é preferível a soberania supranacional, ou seja, de uma elite intelectual. Guarde isso, ó. É preferível a soberania supranacional. Então, entenda que a visão deles é que eles estão acima de qualquer nação. Acima do Brasil, dos Estados Unidos, da China, seja de qual for. Eles estão acima. Essa elite de intelectuais são supranacionais, estão acima de qualquer nacionalidade. Ó, e de banqueiros mundiais. Mais uma vez, encontramos ligação entre essa teoria elitista, os elitistas que controlam tudo, né? E esse pessoal. E o que eles pretendem? Um governo mundial dos sábios, né, elite, os sábios, um exército global, uma só religião e a NOM, né? A Irmandade atual, veja bem, vamos lá, a Irmandade atual, da qual o clube se insere, é uma sociedade que surge, né, ali no século XVIII, em 1717, na Inglaterra. Mas, como eu te disse, essa atual, mas já existia anteriores a ela, então ela deriva das anteriores, mas o berço aqui da Irmandade é lá no Salomão, Davi, lá naquela época dos babilônios lá, né? Então, beleza. Então, essa surge na Inglaterra para assumir uma posição ainda mais ambiciosa e globalizante, né? Está impregnada não só do pessoal do clube, mas também de outras SS, como essa daqui, ó, Cabeças e Ossos, não sei o que, Redonda, né? Conselho de Relações Exteriores, etc. Né? Esses aqui são os que planejam tudo. Que defendem a posição de um governo único. Todas elas têm em comum o poder político, social e financeiro. Seus membros estão na órbita da Irmandade, porém, muitos deles não querem ingressar oficialmente na Irmandade, porque a Irmandade é anticristã. Então, vocês estão procurando anticristo aí, sabe que ele sempre existiu, né? Então, com o passar do tempo, a Irmandade desmembra-se em outras organizações que diziam guardar uma série de segredos, né? Alguns ali se intitulam até como descendentes do próprio Jesus. Mas como? Esse Jesus que eles mesmos criaram nunca existiu. E veja bem, ó, inspiravam movimentos modernos de caráter esotérico e religioso. Então, veja que toda essa filosofia da nova era, etc., muitas das coisas aí dentro do meio esotérico foi difundido por eles. Uns dos que foram financiados por ele, né, Blavatsky, entre outros, né? E mesclaram uma série de doutrinas da antiguidade, ou seja, lembra lá quando cortavam a cabeça das bruxas, dos benzedores, etc., e roubava todo o conhecimento deles? Aqui está, ó. Mesclavam uma série de doutrinas da antiguidade, sem base científica, resultando num sincretismo que se confunde e se distancia dos fins buscados por aquelas instituições. Então, eles têm toda essa questão esotérica, mística, filosófica que eles roubaram dos antigos, dentro ali do seu meio, né? Então, as sociedades modernas pensam que foram escolhidas para dar seguimento ao trabalho de busca pela sabedoria, pela existência e pelo sentido de Deus. Porém, suas ações contradizem e desmascaram seus membros e dirigentes. Como que vão estar buscando o sentido de Deus, da vida, da liberdade, etc., se tudo que eles fazem é totalmente ao contrário disso, como veremos mais à frente, né? Então, apesar de se apresentarem como um grupo de homens livres e iguais, nunca foram e nem nunca serão, as lojas, né, mantêm uma forte hierarquia. E é uma hierarquia que muitos deles nem sabem como é que funciona. Não sabem. Que obriga o resto dos membros que estão abaixo, né, a obedecerem seu líder, tanto que nem mulheres podem participar, né? Então, o autoritarismo, por vezes, se transforma em totalitarismo. Então, veja, guarde essas palavras porque isso é muito importante. Autoritarismo e totalitarismo. Não tem muito a ver com o sistema governamental que eles querem implantar? Então, veja só. Algumas destacam-se por rituais e crimes sanguinários. Um dos requisitos imprescindíveis para obter um determinado grau, né, é cometer pessoalmente, né, o irmão ali que galga esse grau, é cometer ele mesmo né, já sabe, né? Então, veja bem, coexistem duas. Essa que é aberta, que todo mundo vê, que você passa na rua e tem uma loja ali como se fosse uma igreja,
A de 3 colunas, a dos aventais, insígnias, rituais, etc. E uma outra que é invisível. Que é invisível. Que atua de várias maneiras, né? Essa da quarta coluna, esta é desconhecida até por irmãos de alto grau, e nela está incluída a Irmandade Mundialista, aquela que quer dominar e controlar tudo, né? Então veja bem, ó, a Sociedade Invisível é uma augusta fraternidade cujos membros se dedicam a serviço de um arcano arcanorum, ou seja, segredo dos segredos, que será revelado um pouco mais à frente. Fica por aí. O segredo dos segredos, né? Eles são os detentores do segredo dos segredos. Então vamos lá. O clube atua nessa irmandade invisível, a irmandade dos escolhidos, enquanto coexistem outras que desconhecem essa superior, essa que é invisível. Por isso, os irmãos do clube, iniciados, se consideram os escolhidos, os iluminados, e por aí vai, né? E diante dos cidadãos comuns, eles utilizam, né? Eles se acham diante dos cidadãos comuns, deuses, né? Eles utilizam o comando assistente com base no idealismo da Irmandade, que consiste em criar um novo mundo, um novo homem, e estão trabalhando arduamente para isso. Eu vou revelar para você o que é esse novo mundo. Esse novo mundo é um mundo digital, onde a inteligência artificial está implantada no seu corpo, dominando a sua mente. Você pertence a eles. E esse novo homem é o transhumanismo, a tecnocracia, um homem-máquina, um pós-humano. É esse o novo homem que eles querem criar. E procuram convencer seus membros de que sua doutrina contém a pedra filosofal da existência. Né? O Deus reconhecido por esses irmãos iniciados é chamado grande arquiteto do universo, Gadu, etc. Até que lhes sejam reveladas... Então, veja só, a princípio, até que lhes sejam reveladas as verdades, né? O neófito, aquela pessoa nova que chega ali, dentro daquele meio, que geralmente é traída ali pelas promessas de prosperidade, de, vamos lá, de negócios, etc., né, de que vai ganhar dinheiro, vai ganhar status social, ou seja, pega a pessoa pela ambição, pela vaidade, pelo ego, pela arrogância, né? Então, ó, esse neófito, né, para ele não é revelada a verdade, vai sendo revelada aos poucos, conforme ele vai ganhando a confiança lá dentro. Que esse Deus pode ser cristão, então eles dizem, né, que o grande arquiteto do universo, dizem para esse neófito, ó, não importa se seu Deus é cristão, budista, judeu, panteísta, não importa, o orixá não importa o Deus que você acredite, né, como foi dito no começo, quem não acredita em Deus pode acreditar em qualquer coisa, então seu Deus pode ser um cachorro, uma formiga, um verme, um lixo, né, não importa, o importante é que você ajude-nos a cumprir com os nossos objetivos, com os nossos planos, né. Ele é definido, né, o G aqui, o Gadu deles aqui, como um Deus supremo, representado pela letra G lá no avental deles e o G lá dentro do esquadro do compasso. Albert Pike, esse cara aqui né, presta atenção nisso, revelou que esse Deus ao qual eles buscam, ao qual eles defendem, ao qual eles idolatram, ao qual eles adoram, é Lúcifer, é Satã. Só que veja só, a diferença entre Lúcifer, a palavra Lúcifer, portador da luz, e o Lúcifer caído, aquele um da Bíblia lá, satânico, né? Ou o próprio Yadabaoth lá, o Demiurgo. Então, ó, como sinônimo de Prometeu, guarde isso, sinônimo de Prometeu Titã, que, segundo eles, é amigo dos humanos, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, né? Esse fogo eterno seria o conhecimento. Então, Lúcifer é o portador da luz, do conhecimento, da sabedoria, o Deus caído. Então, Pike expõe o ritual dos irmãos iniciados para obtenção vamos lá, do 19º grau. Na Jerusalém Celestial, reina a primitiva luz, cidade da luz, irá se impor a cidade das trevas, Lúcifer, o portador da luz, estranho e misterioso nome, olha só, como é que ele já assume aqui, como que é o portador da luz é bom, e ele assume aqui, ó, estranho e misterioso nome, dado ao espírito das trevas. E daí ele traz toda aquela questão que está na Bíblia lá, e o que está na Bíblia lá você sabe que foi escrito por eles, então você deveria não dar tanto crédito ao que está escrito lá, né? Porque lá que traz essa questão de filho da manhã, etc, etc. É ele quem leva a luz e com o seu resplendor intolerável cega as almas frágeis, sexuais, egoístas. Então, eles deveriam estar todos cegos, mas essas almas frágeis, sexuais, egoístas, eles se referem a nós. Então, não é a primeira vez que os irmãos fazem uso da Bíblia para inspirar seus escritos e doutrinas. Não fazem uso até porque foram os próprios quem a elaborou ao longo de diversos concílios. Então, o que Pike exclama é que a luz da Irmandade, da quarta coluna,
a Irmandade Invisível é a luz de Lúcifer, e realmente é, né? Do Satã, e a da Baote, Demiurgo, e por aí vai. E eles são os arcontes desse Demiurgo. Então, iniciado será revelado aos poucos, né? O segredo da Irmandade, que consiste em conhecer que a luz o salva das trevas, da obscuridade, da escuridão, e por aí vai, né? E eles dizem que Jesus é o imitador, mas pode ser que seja mesmo, até porque esse Jesus aqui foi um Jesus que eles mesmos criaram, né? Então, é imitador também. Então, do fato de o irmão poder agir livremente, né, com a força do Lúcifer, veja bem a importância disso aqui, de você entender isso. Do fato de o irmão poder agir livremente com a força de Lúcifer, o espírito da verdade, desprende-se que esse irmão, que se intitula iluminado ou um Deus sobre a terra, pode praticar qualquer ação, ainda que essa ação pareça perversa a priori, de início, ainda que essa ação que ele causar possa parecer perversa, já que as más ações se revelam boas quando interpretadas por intermédio da compreensão proporcionada pelo espírito de Lúcifer. Na prática, o que está querendo ser dito aqui, ó, essa conclusão significa que não há problema no fato de que algumas pessoas morram ou passem fome para que uma minoria viva em abundância de todo tipo, né? E também significa que para que uma elite global minúscula, vamos lá, de alguns milhões aqui, uma elite global minúscula ostente poder avalizado por uma riqueza infinita de trilhões, muitas pessoas tenham que passar fome e ser exploradas, mortas, contrabandeadas, por aí vai, né? Como afirma Pike, né? Frequentemente, ó, um homem ou muitos homens devem ser Krau, no sentido comum, para o bem-estar de todos, o bem-estar da humanidade. Então, é através disso que se nascem guerras, tráficos, etc, etc, né? A visão deles é essa. Eles acham que fazendo mal, desde que o mal seja para o bem dos planos deles, então não é mal. Então, a Irmandade dos Escolhidos, que só é praticada por uma pequena porcentagem dos irmãos de alto grau, né, atua em 3 cenários, tá? A iniciação desse homem aqui, desse ser aqui, que eu não vou citar o nome, nessa Irmandade aconteceu Londres School Econômico, centro da Irmandade Fabiana. E veja só, um dos fundadores do Plano Real pertence a essa Irmandade, né? Fernando Henrique Cardoso. Berço dos futuros economistas globais. Ele chegou lá aos 21 anos, depois da morte do seu avô, tal. E beleza, ó. E eles têm uma loja, né? Uma loja, a loja deles, com esse número aqui mesmo. Você pode pesquisar aí, esse nome aqui, joga na internet que você vai ver que eles têm uma loja exatamente com esse nome. Então, quando se foi dado lá o número, é número de homem, 666, então eles seguem à risca tudo que eles mesmos escreveram ali dentro daquele livro, né? Certo, beleza, o que mais, ó? Dentre suas características essenciais, destaque-se a crença em Lúcifer como um Deus único, ou seja, não existe outro Deus senão Lúcifer. Muito semelhante a tudo que eles implantaram na Bíblia, né? Nesse contexto que os cristãos reconhecem como Deus, simplesmente não existe. Até aqui está tudo certo, né? Então, ó, veja bem, ó, esse tipo de entidade iluminada considerada Lúcifer como benfeitor da humanidade é o herói Prometeu e por aí vai. Em muitas lojas também você vê o símbolo de Baphomet, entre outras coisas. Eles falam de uma luz que desce da terra que desce à terra para iluminar os mortais, afastando-os da obscuridade e trazendo-lhes a consciência, o conhecimento do passado e do futuro. Então, muitas das coisas dá ou faz-nos acreditar que esse pessoal tem também informações sobre o futuro, né? Então, ó, depois de receber o conhecimento, os irmãos iluminados acreditam serem deuses na Terra, ou seja, então se eles são deuses na Terra, eles se sentem superior a qualquer outro ser que transite por essa Terra. Então, por eles serem deuses na Terra, eles podem fazer o que bem entenderem com uma raça de, vamos lá, uma raça como a nossa. E se colocam acima das leis do bem e do mal, que afetam o resto dos ignorantes mortais. Essa é a palavra, né? Você pode ver isso aqui, acontece também no filme lá, o filme De Olhos Bem Fechados, Tom Cruise, é bem interessante, mas tem muita cena erótica ali. Então, se for assistir, se quiser ver, né, De Olhos Bem Fechados, já sabe que vai ter nudismo ali. Então, a Irmandade também estava infiltrada nas igrejas, né, sempre teve, né, ali no Vaticano, com toda certeza tem, e atualmente estima-se que haja de 4 a 5 milhões de irmãos em todo o mundo. Então, veja só,
Atualmente estima-se que haja de 4 a 5 milhões. Veja bem, é um número muito ínfimo relacionado a 8 bilhões de pessoas. Vamos lá, deixa eu calcular isso daqui para nós. Vamos ver aqui. Qual a porcentagem de 5 milhões em 8 bilhões? Ó, é menos de 1%. É menos da metade de 1%. É 0,06%. É menos de 1%. Ou seja, é um número muito ínfimo de seres demoníacos, servidores de Satanás, servidores de Satã, servidores de Lúcifer, que controlam e dominam 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de mentes que não se levantaram ainda, não acordaram para entender como é que funciona todo esse sistema, né? 0,06%. É menos de 1%, muito menos de 1%, que domina todo o restante. Fica difícil, né? Então, ó, ser irmão é uma garantia de crescer socialmente, já que os irmãos ajudam uns aos outros. E não só os presidentes dos Estados Unidos costumam ser escolhidos, presidentes dos Estados Unidos, de qualquer país, né? A grande maioria dos países, que é interessante, ó, dentro dos membros do clube, os europeus também. No dia 4 de julho de 1776, os delegados das 13... foi quando fundaram aqui os Estados Unidos, né? Então veja só toda a numerologia. 4 de outubro, tá? Os delegados dos 13 estados, vamos lá, 9 deles eram irmãos. Aí teve lá também outros, vamos ver, e assim como outros 9, 13 delegados ingleses assinaram, além de 13 autores da Constituição. Nessa época, ser irmão era uma forma de bular a fiscalização e as leis da coroa inglesa, contra o qual se ergueram as 13 colônias, certo? Então, depois de promulgar a declaração, o Congresso encarregou, vamos lá, John Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson de elaborar o selo oficial do novo Estado, né? O verso desse selo coincidia com o símbolo dos Ilu, daquela galera lá que se intitula como Ilu da Baviera. E quem são eles? Os Ilu da Baviera é uma sociedade secreta fundada por o professor alemão Adam Weishaupt em 1º de maio de 1776, que a partir de então foi considerado o Dia do Trabalhador. Então, todo mês de maio que você comemora, ou que você descansa ali comemorando como sendo o Dia do Trabalhador, tenha em mente agora, caso você não sabia ainda, que o Dia do Trabalhador foi instituído para comemorar o dia da fundação, o dia da fundação dos Illuminati da Baviera, né? Então, beleza, fica essa informação aí. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar no card aí para você, ó. No centro figurava uma pirâmide formada de 13 degraus, tal. Na base continha uma data escrita, números romanos, o ano da independência, também é o ano da criação da Baviera. O interior é formado por um olho e por aí vai, né? O símbolo do Antigo Egito, que representa a onisciência de Horus, Deus Sol. Então vocês vejam a semelhança. Eles usam todos os sincretismos e todos os arquétipos da antiguidade para relacionarem ao Deus ao qual eles servem, né? Então, pegam Horus lá do Egito, pegam Prometeus, vão pegar o Fiuco, pegam todo mundo, né? E se você for ver aqui, ó, são 13 degraus aqui nessa coluna, o olho no centro, a numerologia. Aqui você vai ver 13 penas, 13 folhinhas aqui, 13 folhinhas aqui no ramo, 13 flechas aqui na águia, tudo aqui relacionado ao 13, né? Então, o verso do grande selo inclui as inscrições, uma na parte superior do triângulo, tal, Anuit Coeptis, traduzido como ele contribui para a nossa empreitada. Quem é ele? O que está no topo? Ele. Lúcifer, ele contribui para a nossa empreitada. Ou aprova os que foram iniciados. Ou Lúcifer, ele aprova os que foram iniciados, né? É o que está escrito aqui, ó. Ele aprova, contribui para a nossa empreitada. E aqui, ó, novos ordo sectório, cadê, ó? Novo ordo sectório podemos traduzir como a nova ordem dos séculos, a nova ordem das eras. Presta atenção que agora começa a ficar interessante, ó. Então, na subsequente simbologia iluminista da nova era, a inscrição passa a se referir a uma nova era de Aquário, a qual já estamos, né? Que sucederá a era de peixes. A era de peixes supostamente era relacionada a Jesus, agora a era de Aquário, a era da informação. Então, veja bem. E segundo seus seguidores, marca o início do período de 250 anos, durante os quais haverá uma transição de uma era para outra. Então, foram 250 anos de uma
transição de uma era para outra. O fim da era de peixe, início da era de aquário. Por sua vez, os criadores do ser pensavam que durante essa transição, os Estados Unidos, né, durante essa transição, os Estados Unidos desempenhariam um papel determinante. E, de acordo com os cálculos, a transição acabará no ano de 2026, quando começará o novo ciclo. Então, a transição da era de peixes para a era de aquário acaba, segundo eles, agora nesse ano, no fim desse ano, acabará e entrará o novo ciclo, o ciclo de aquário, certo? Então, agora a gente precisa dar uma olhadinha no que seria a suposta era de aquário. Cadê? Era de aquário aqui, vamos lá. Então, ó, a cada 2.600 anos, o Sol passa a nascer por uma constelação, agora é o momento da Era de Aquário, atravessamos também um período de encerramento de ciclos, até está saindo a Era de Peixe, entrando na Era de Aquário, as datas e datas variam de acordo com diversas linhas, mas veja só, aí ficam os bestas aqui na internet brigando, mas diz que já iniciou, mas ainda vai iniciar, mas... Cara, se os caras que têm o poder do conhecimento, porque já cortaram muitas cabeças para ter o conhecimento, estão falando isso, então por que você vai querer discutir com quem cortou muitas cabeças para falar que a data exata é essa que eles estão passando aqui, ó? Essa transição não ocorre de uma era para outra, exatamente, leva aquele período de 250 anos, lembra? Então, ó, assim como a passagem do dia para a noite, ó, com a sobreposição de luzes sobre as sombras, ou de sombra sobre a luz. E nós estamos vivenciando exatamente esse momento. Ainda existem astrólogos que dizem que estamos na fase de transição, certo? E você já sabe, mas estamos chegando ao fim. Daqui a pouco entra definitivamente a era de aquário. Mas já estamos enfrentando os desafios da próxima era. Esse período de transição faz com que alguns estejam lá na frente, enquanto outros ainda estão dormindo lá atrás, ó. E de acordo com a astrologia, a era de aquário favorece comunicação rápida, busca pelo futuro e oposição ao autoritarismo. Pelo menos assim deveria ser. Mas como você viu, o sistema ao qual a nossa sociedade está organizado são por pessoas que querem sempre manter ali a questão do autoritarismo, como já foi dito, né? Então, a influência da era de aquário sobre nós. O homem se realiza e se transforma através do ser. Deveria. Olhem para dentro e entendam quem realmente são. Deveria. Quem são os que estão fazendo isso? As transformações deveriam ocorrer de dentro para fora. Só que você veja que agora tudo que acontece na nossa sociedade é para fazer com que você sempre esteja atento ao externo. Seja as mídias sociais, internet, etc. Sempre ao externo, nunca para dentro. Então, veja que o caos aqui está elaborado para isso, né? Para que o homem não se transforme através do ser, não olhe para dentro e veja quem ele é. Né? O que devemos esperar dessa era de aquário? Ok. No fim da era de peixe, já podemos perceber algumas influências do início da era de aquário e os seres humanos começam a questionar a adoração a um deus. Óbvio, né? Só que a adoração a um deus da forma como eles nos ensinaram a acreditar não funciona, né? Os próximos anos vão promover uma revolução em nosso planeta, seja ela para o bem, para o mal, seja ela boa ou ruim, mas não vai ficar como está. Então, as sombras da era de aquário. Apesar da era de aquário vir para nos libertar de velhas crenças, pelo menos deveria, e nos ensinar mais sobre tolerância, né? A ciência e a tecnologia estão se desenvolvendo a cada dia e nunca estiveram tão presentes em nossa vida. Certo? E a quem pertence a ciência e a quem pertence a tecnologia atual da qual todos nós fazemos uso? Quem são os donos da ciência e da tecnologia atual a qual todos nós usamos? Pois é. Então, basta pensar no uso de celulares, aplicativos, redes sociais. A quem pertencem os celulares, os aplicativos e as redes sociais? A quem pertencem? E todas as outras coisas que prendem a nossa atenção diariamente e nos privam de um maior contato face a face, ou, como foi dito aqui, um olhar para dentro. Então, pegou o fio da meada aqui, ó? Futuro e tecnologia sempre estiveram associados ao signo de aquário que entra definitivamente a partir desse ano. Futuro e tecnologia. E nas mãos de quem está a tecnologia atual? Pense. Você não precisa de mais do que 2 neurônios para pensar sobre isso. O desafio vai ser construir um mundo melhor utilizando essas ferramentas. Será? Mas sem nos tornar robôs. Esse é o do intuito, né? Nos tornarmos robô para que eles implantem o transhumanismo, implantem as IAs em nosso corpo,
transmigrem a nossa consciência para dentro de algum tipo de servidor do Lúcifer deles, né? Então, a cada uma das eras traz aspectos do signo principal e também o signo oposto. Nesse caso, o que se opõe a Aquário é Leão. E eu deixei em vermelho aqui porque é realmente isso que precisamos nessa era. Leões e leoas dispostos a irem para cima com garra, com toda a sua força e garra para não permitir que esse sistema controlado por menos de 1% de pessoas dominem mais do que já nos dominaram e do que já nos escravizaram ao longo de todas essas eras, né? O que é o símbolo máximo do ser comunidade indivíduo? Trata-se de um signo que representa calor, criatividade e força. Então, temos que despertar os leões e leoas, né? Então, será desafiador equilibrar essas duas polaridades, devemos criar uma sociedade organizada, unificada, que funciona perfeitamente em suas engrenagens. Mas não devemos ser tão frios e racionais quanto Aquário. Com toda certeza, teremos grandes desafios pela frente. Aí você pode perguntar, Tiago, mas com que certeza você diz tudo isso? Capa D, revista The Economist. Então veja bem, imagens, vamos lá, capa The Economist. Então aqui está a capa, né? A capa com todos os seus artefatos, todas as suas artimanhas, tudo que está sendo planejado para esse ano, né? Aí vamos ver o que temos mais aqui, o pessoal que dividiu essa capa em 13. 13 também, ó. Dividir a capa em 13 como sendo referente aos meses. E fez todo sentido, né? Porque o início da guerra do Irã, que já estava sendo planejado desde 2006, essa guerra, essa invasão do Irã, né? Agora nós estamos em junho, começa aqui a Copa do Mundo, alguns fazem relação a essa figura aqui, o Cristiano Ronaldo, citando que talvez pode ser que Portugal vença a Copa, qualquer coisa assim. E aqui, né, no finalzinho aqui, ó, dezembro, né? Dezembro, nós temos aqui exatamente tudo que eu estou dizendo para você. Então, como foi dito no texto aqui, ó, como foi dito no texto, ó, simbologia, nova era, inscrição passa a referir à nova era de Aquário, que sucederá a era de Peixe, né? Marca o início de um período de 250 anos, durante o qual haverá a transição de uma era para outra. Por sua vez, os criadores do selo pensavam que durante a transição os Estados Unidos desempenhariam um papel determinante. Aí você veja que aqui atrás dessa mão aprisionada, e você veja que essa algema aqui faz relação àquele símbolo Ouroboros, ou seja, tudo que se destrói, tudo que começa, o símbolo do infinito, começa e acaba, o infinito, né? O símbolo Ouroboros como uma algema, como uma prisão, aqui os 250 anos que foi citado, a bandeira dos Estados Unidos de fundo, Trump de um lado e os comunistas do outro, né? Representando aqui também essa disputa teórica que há aí, essa disputa de poder. E o pessoal que fez a questão ali de dividir em 13, né? Veja bem, colocaram e viram que realmente isso está aqui, ó, para o final do ano, finalizando ali e entrando definitivamente na era de Aquário. Essa questão aqui da prisão, agora a gente não sabe se é da raça trabalhadora da raça, porque está um punho fechado, né? E está a bandeira dos Estados Unidos de fundo, e essa questão do Ouroboros aqui, marcando o final dos 250 anos e o início real da era de Aquário. Tudo bem mostradinho aqui para você. Então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 2045, e lembra que aquele um lá, aquele ser que eu já disse que não vou pronunciar o nome, fazia parte, estava aqui envolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a qual começa a NOM, com sede nos Estados Unidos, né? Franklin Roosevelt decretou que o verso do... Tá, aqui foi quando criaram o dólar, e toda essa simbologia que está lá na moeda do dólar. Então, a influência da Irmandade desde o princípio foi notória no país. Só que, veja bem, deixa eu voltar um pouco aqui, porque aqui tem uma questão interessante com essa questão do 13. Porque ó, se você pega e divide um ano em 13, como deveria ser, porque esse nosso calendário atual foi feito para bagunçar e criar caos, porque o ciclo da luz, nossos meses deveriam seguir o ciclo da lua, que são ciclos de 28 dias, então deveríamos ter 13 meses exatos. E o último mês, né, o último mês aqui, o 13º mês seria dentro da constelação de Ofiuco. Então eu preciso mostrar isso para você também. Preciso mostrar isso para você que você saia com todas as informações relevantes sobre esse conteúdo aqui. A 13ª constelação, constelação de Ofiuco. Então tá, ela existe, ela deveria estar ali, ó, né? 13ª constelação, constelação de Ofiuco.
da serpente, constelação da serpente, e veja só o que eles usaram de simbologia lá no Jardim do Éden, né? A serpente, né? Faz todo sentido isso. Então vamos ver aqui, vamos lá. 13ª constelação de Ofiuco, ó. Em que mês do ano passamos por ela? Ó, passamos pela constelação de Ofiuco entre os dias 29 e 30 de novembro, 17 e 18 de dezembro. O que a gente tem lá naquela imagem? O que a gente tem lá? O que a gente tem aqui? Quais são os meses? Cadê os meses? Meses, volta aqui, ó. Isso aqui, ó. Novembro e dezembro, passando pela constelação. O que mais? Novembro e dezembro, certo? Segundo a astrologia, esse Sol, constelação de Ofiuco. Ofiuco é uma constelação rica em simbolismo esotérico, espiritual e metafísico. Simbolismo geral, portador da serpente. Asclépio, que mais? Elemento associado ao fogo, ao éter, né? Aquário também, mental. Deveria ser cura, sabedoria, renascimento, alquimia e regeneração. Deveria ser, mas tudo isso aqui é invertido por eles, né? Espiritualmente, ó, transmutação inferior, o curador ferido, aquele que aprende a partir da própria dor. Deveria ser, né? Associado a conhecimentos ocultos e alquimia interna, então eles invertem tudo isso. Ó. A ponte entre o ser humano e o divino. Só que o divino para essa galera, como vocês já viram, é Satanás, é Lúcifer. E de acordo com eles, né, esse ser divino, a sua fusão com Deus, o Todo Supremo, será através da sua fusão com uma máquina. Indivíduos que rompem o padrão, a verdade superior. Né? Então, está relacionado a indivíduos que rompem padrões para se reconectarem com a verdade superior. Depende do que é a verdade superior para cada um. Né? Metafísica, o integrador dos opostos, sombra, vida, morte, espírito e matéria, transformação profunda, né? Muitas crises seguidas de crescimento, morte simbólica e renascimento. Veja bem, então quando a gente viu aquele símbolo das mãos fechadas com o ouro-bola gemado ali, ó, tem a ver com isso, a morte e renascimento também. Será que a morte e o renascimento dos Estados Unidos, ou a morte e o renascimento da população como uma outra coisa? O que será que querem representar com aquilo, né? O que mais? O perfil de Ofiuco, tal, curadores, pessoas que nascem dentro dessa constelação, né? Aqui está o outro sincretismo, com Horus, com, vamos lá, Miguel, né? Miguel não, Lúcifer, que foi expulso do céu, e aqui é a mesma coisa na questão da mitologia do arquétipo, né? Então, Asclépio, figura mitológica ligada à constelação, foi punido por Zeus, a mesma historinha lá do Titã lá, né? A mesma historinha do Titã lá, por tentar dar imortalidade aos humanos, né? A mesma historinha, o mesmo arquétipo. Ou seja, veja como esses 0,0%, 0,06% de pessoas que dominam a nossa sociedade em cima de muitos mitos, muitas lendas e muitos arquétipos. Então, para aquelas pessoas ignorantes que pensam que arquétipos, que mitologia, que esoterismo, né, que metafísica não faz sentido, e que tudo que eu falo aqui são teorias da conspiração, acham que isso é bobagem, não passam de ignorantes que não enxergam um palmo à frente do nariz, porque toda a nossa sociedade é controlada por uma minoria que faz tudo em cima de mitos, mitologias, arquétipos. Né? Desde 1945, eles pretendiam subjugar e escravizar o mundo inteiro. Os objetivos continuam sendo o mesmo. Existe um universo de distância entre aqueles homens de honra que criaram, né, os fundadores e os pais fundadores, e os homens de agora, entre esses de agora, que são um bando de covardes que se escondem atrás do seu dinheiro, né? E esses mais recentes, cuja covardia fazia com que se escondessem enquanto mandavam seus exércitos. Pois é, então veja, é muito fácil criar uma guerra e pôr pessoas para irem lá morrer em prol de um ideal, porque você nunca viu Trump, você nunca viu nenhum desses políticos aí indo guerrear. Né? Eles fazem a guerra ali como uma forma de rituais e sacrifício para que pessoas morram em adoração, né, ao Deus deles, que é Lúcifer, como você já aprendeu, e as pessoas vão lá lutar por eles, né, às vezes até batendo no peito e achando que estão fazendo algo de bom. Então, a presença da Irmandade também é essencial dentro do setor bancário, eles controlam todos, né? Então, esse ser aqui, ó, criador do clube, foi um dos pilares da Irmandade Invisível e ele nunca escondeu sua condição de irmão.
Pike, né, era um indivíduo bastante perigoso, em 1871, idealizou um plano para acelerar a vinda da Revolução Mundial definitiva que transformaria o mundo e o meio de implantação em 3. Já foram 2, então, de acordo com todo esse esqueminha aqui, falta uma, né? Além disso, Pike havia confidencializado a amigos próximos que tinha um guia espiritual, um daimon, que lhe otorgava sabedoria divina. E no fim da guerra estará estabelecido o comunismo, que será utilizado para destruir outros governos e debilitar outras religiões. Então você veja que se você defende esse governo que está aqui no país, você não sabe da missa um terço, como costumam dizer, né? E você veja que a grande parte dos serizinhos que estão aqui, né, na suposta batalha contra o Trump, são todos comunistas, porque aqui temos Rússia, China e o 9 dedo aqui do Brasil, né? Aqui, ó, competindo com o Trump. O que mais? Voltando aqui. Então, na segunda carta, ele diz o seguinte, ó, a Segunda Guerra deve ser fomentada na esteira das diferenças entre o fascista e os sionistas, né? Deve ser iniciada para que o nacional-socialismo seja destruído e o sionismo político seja suficiente forte para instituir um Estado soberano em Israel e na Palestina. Então, veja só, quando foi fundado o Estado de Israel, em 1900 e alguma coisa, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, deve ser arquitetado um comunismo internacional forte o bastante para equiparar seu poderio com o conjunto de toda a cristandade até o momento em que esta seja necessária para o cataclisma final social. Então, veja bem que para que se haja um cataclismo social final, é necessário, eles vão precisar, eles estão fortalecendo cada vez mais isso aqui, ó. Isso aqui. O objetivo planejado das 2 primeiras cartas foi concretizado, sem dúvida nenhuma, né? Fundar Israel e tal, e fortaleceram o comunismo. Ainda falta ser comprovado, né, se a última combinaria no sucesso do plano deles. E a terceira carta dizia o seguinte, ó, a terceira guerra mundial deve ser fomentada na esteira das diferenças provocadas pelos agentes dos irmãos, entre os sionistas, que são o pessoal de Israel, políticos e líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal modo que o Islã e o sionismo político, né, que é o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Nesse meio tempo, o resto das nações, cada vez mais divididas sobre o assunto, será obrigado a entrar no conflito até o ponto do esgotamento físico, moral, espiritual e econômico. Então veja que o que está acontecendo lá agora, que começou no início do ano, não é por acaso, né? Então, na carta, Pike diz que os que planejam completa dominação mundial deverão provocar o maior cataclismo jamais visto. Libertaremos niilistas. Quem são os niilistas? Até por isso a propaganda do niilismo, né? Niilista é as pessoas que não estão nem aí para nada, não quer saber trabalhar, não quer saber de ter nada, e que esses comunistas aí, niilismo. Então, libertaremos os niilistas e os ateus e provocaremos um incrível cataclisma social, ao ponto de, com todo o terror, mostrar claramente às nações o efeito do ateísmo, onde o comportamento selvagem, as agitações sangrentas, então todos os cantos, os cidadãos obrigados a se defenderem contra essa minoria mundial, exterminarão esses destruidores da civilização e multidão desiludida com o cristianismo, cujo, né, espírito deísta, cujas pessoas que acreditavam em Deus, a partir desse instante, com todo esse caos ordenado, né, sem bússola, sem rumo, sem um Jesus para acreditar, sem um Deus que viesse salvar, ó, ansiosa por um ideal, mas sem saber o que adorar. Esse é o problema de ser crente. O problema do crente é que ele sempre vai estar buscando o que ou a quem adorar. O crente não tem poder, porque o poder que ele deveria ter, o leão que ele deveria despertar, ele não desperta porque ele dá de mãos livres, né, o poder a outros, sempre buscando algo ou alguém a adorar. Então esses crentes, a sociedade que restar de todo esse cataclisma, receberá a verdadeira luz por meio da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, finalmente revelada aos olhos públicos, como se Lúcifer fosse o verdadeiro Deus. E como esses crentes adoradores do Jesus falso criado por eles não vão ter mais, né, a quem recorrer a esse Jesus, então como o crente sempre busca algo ao qual adorar, pois é. Então essa manifestação decorrerá do movimento racional e virá depois da destruição do cristianismo e do ateísmo, né? Essas cartas estavam, vejam bem, essas cartas aqui não é algo criado ao acaso, né? Elas estavam no Museu Britânico de Londres,
que descreve com impressionante exatidão os acontecimentos que ocorreram no planeta desde o início do século XX até hoje, né? Pai que... Tá, beleza, isso aqui não é interessante para nós. Então, ao contrário da crença difundida de que os irmãos teriam se extinguido no final do século XIX, podemos afirmar que essa organização continua atuante até o momento presente. E hoje em dia, ela está integrada à cúpula superior da Irmandade Moderna Europeia e Americana, constituindo o capítulo dos eleitos. E acima desse quadro geral, dessa uma que é visível, a outra que é invisível, funciona da seguinte forma. Na outra que é invisível, encontra-se o Conselho dos 33. Ou seja, fora os 33 dessa que é visível e aberta ao público, a outra ainda tem mais 33, formado pelas 33 maiores autoridades da Irmandade do mundo. E sob esses 33 está o Conselho dos 13, entregado por 13 grandes druidas. E acima desses 13 está o Grande Tribunal. E por último, o nome impronunciado do grau 72. Isso aqui fez eu lembrar lá da Cabala, com os 72 nomes de Deus. O Deus lá da Cabala é esse Deus satânico, né? E esses 32, os 32 anjos, podem ser esses arcontes que trabalham para esse demiurgo. E você veja como tudo o que eles fazem é pautado em cima de mitologias, lendas, esoterismo, etc, etc. Então, a pessoa que se recusa a estudar sobre esses assuntos, ou que tem certo desprezo por esses assuntos, ou que tenta pôr em descrédito pessoas que falam sobre esses assuntos, como eu já disse aqui, não enxergam um palmo à frente do nariz.